Graças e paz, queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina de História da Igreja e hoje o nosso foco é sobre o que aconteceu após ali o período da Reforma Protestante. Então, nós vamos nos concentrar nos principais acontecimentos pós-reforma. Eu já queria começar essa aula aqui falando sobre a figura de um importante personagem pós-reforma, que foi a figura de Jacó Arminio. Ele aparece ali na Europa no ano de 1603 com uma teologia curiosa. E a teologia dele vai defender ali 5 pontos. O primeiro ponto é o livre-arbítrio, onde Jacó Arminio defendia que o homem ele tinha liberdade ou ele tem liberdade para escolher ou não a Deus, escolher ou não ser salvo por Deus. Então é de escolha do homem. Deus oferece a salvação, o homem então decide se vai abraçar esse presente oferecido por Deus ou não. Ele também defendia sobre a eleição condicional, onde Deus ele elege uma pessoa para ser salva de acordo com a fé dela. Se essa pessoa tem fé em Deus, claro, ela vai ser eleita por Deus. Se ela não tem, ela não vai ser eleita. E outro ponto que ele defendia era a expiação universal de Deus, onde o sacrifício de Cristo Jesus ele foi suficiente para todas as pessoas do mundo. Jesus Cristo ele morreu por todas as pessoas, tanto aquelas que rejeitaram a sua salvação, como aquelas que abraçaram a salvação oferecida por Deus. Era isso que Jacó defendia. Ele também defendia o ponto da graça irresistível, onde Deus oferece a graça ao homem, a salvação ao homem, mas esse homem ele tem poder para resistir à ação da graça do Espírito Santo sobre a vida dele. Então é como se o Espírito Santo não incomodasse ou não influenciasse aquela pessoa com o coração fechado. Ele também defendia o cair da graça. Uma pessoa, embora salva por Cristo Jesus, ela poderia, em um estágio da sua vida, perder a sua salvação. Porque ela foi salva, ela foi limpa dos pecados, Deus jogou os pecados dela no mar do esquecimento, seu passado no mar do esquecimento, mas lá na frente, 20 anos, por exemplo, após a sua conversão, essa pessoa se esquece de Deus e o abandona. Então, ela caiu da graça, ela perdeu a sua salvação. Okay? Então, essa teologia, conhecida como a teologia arminiana, ela foi muito defendida após a Reforma Protestante, e, claro, né, os estudantes de Calvino tiveram uma reação, criando aí a grande assembleia chamada de Sínodo de Dort, que aconteceu em novembro de 1618, ok? Essa grande assembleia, provocada aí por essa reação à teologia arminiana, ela então produz uma confissão de fé. E essa confissão de fé, ela é baseada em 5 pontos. E o primeiro ponto que eles defendiam é a depravação total do homem, ou seja, o homem, quando ele é concebido, ele já é um ser totalmente corrompido. E ele é um ser depravado, ele precisa do Espírito Santo para desenvolver em sua vida, em suas atitudes, o caráter de Cristo Jesus. Então, ele já nasce corrompido. O homem ele é totalmente depravado. Não há bem nenhum nesse homem. Que para haver um bem nesse homem é necessário o Espírito Santo vir habitar nele. Ok? Nós temos a outro ponto que é chamado de eleição incondicional, onde a eleição do homem não está baseada na sua fé. A eleição do homem está baseada na escolha e decisão de Deus. É Deus quem escolhe as pessoas para serem salvas. Então, é a eleição incondicional, não tem condições para essa eleição, ok? Então, a expiação condicional é um outro ponto,
onde eles afirmam que o sacrifício de Cristo Jesus foi apenas para os salvos, ok? Ou seja, Cristo morreu apenas para aquelas pessoas que foram salvas, que não faz sentido, eles dizem que o sacrifício de Jesus Cristo é para uma pessoa que rejeita a Deus. Que o sacrifício de Jesus Cristo é tão poderoso que ele consegue alcançar aquela pessoa por quem ele se sacrificou. Então, o sacrifício de Jesus Cristo é para os salvos, foi para os salvos. Que se ele morreu por alguém, esse sacrifício tem poder para salvar essa pessoa. E essa pessoa, ela não pode ser desgarrada da mão de Deus, que foi alcançada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ok? Então, eles defendiam também a graça irresistível, ou seja, o homem não pode resistir à ação do Espírito Santo na vida dele. Se o Espírito Santo age na vida daquela pessoa, o homem não tem poder para dizer não, ele não tem livre-arbítrio, ok? O Espírito Santo já age na vida dessa pessoa e essa pessoa se rende totalmente a Cristo Jesus. Eles também defendiam a perseverança dos santos. Ou seja, quando uma pessoa é salva por Cristo Jesus, sim, ela vai continuar pecando. Beleza? Ela vai pecar. Mas ela não vai se deleitar no pecado em sua vida até Cristo voltar. Ela continua crescendo em Jesus Cristo. Então, aquele que começou a boa obra vai terminar essa boa obra na vida dessa pessoa. E ela vai continuar crescendo até a estatura de Cristo, ok? Ela vai continuar amadurecendo, ela vai passar por um processo de santificação. Então, esse ponto é chamado de perseverança dos santos, ou seja, os salvos, os santos em Cristo Jesus, eles perseveram, eles continuam amadurecendo, eles continuam crescendo, sim, eles pecam, certo? Mas eles se entristecem com o pecado, eles não são dominados pelo pecado, ok? Esse ponto é chamado de graça irresistível, ok? No período pós-reforma, surge um grupo também muito interessante, que é o grupo dos puritanos. Esse grupo ali na Inglaterra, ele surge ali durante o reinado da Rainha Elizabeth e eles começam a dizer que a reforma não aconteceu como ela deveria acontecer. As pessoas deveriam levar mais a sério a Deus, amar mais a sua palavra e que aquilo que elas pregassem deveria ser refletido nas atitudes dela no dia a dia. Então, eles são chamados de puritano porque eles levam o povo a refletir sobre uma vida pura, a abraçar a pureza, a se separar de vez daquilo que o mundo tem para oferecer. Então, durante o reinado do rei Jaime, o rei Jaime I, após a rainha Elizabeth, eles afirmavam que a reforma deveria ter uma ideologia mais profunda em relação ao serviço a Deus. Então, eles eram pessoas que afirmavam que as pessoas deveriam guardar o sábado, se abster do álcool, certo? Eles eram contra o governo de Jaime e do seu filho Carlos I, ok? Então, esses são os puritanos. Então, o resultado desse embate entre o governo com o rei Carlos I, foi uma guerra civil, ok? Guerra civil entre esse governo e o parlamento dos puritanos. E a consequência dessa guerra foi a formação da Assembleia de Westminster, certo? Ali na cidade de Westminster, na Inglaterra, ok? Então, através dessa Assembleia foi formada uma confissão de fé, que é chamada Confissão de Fé Reformada, que é uma confissão com as principais doutrinas da reforma, ok? Para orientar os irmãos naquilo que os reformadores criam sobre a salvação, criam sobre Jesus, criam sobre o reino de Deus. Então, no final da guerra, o rei Carlos I foi condenado à morte. Isso é muito curioso,
certo? E os puritanos, então, assumem o poder temporário ali do governo da Inglaterra, certo? Mas só de forma temporária. A gente tem aqui alguns exemplos de puritanos, como John Knox, você pode pesquisar mais sobre a vida dele e como ele influenciou a Inglaterra, e também a gente tem um outro puritano chamado de John Owen, ok? Eles são influentes ali na teologia da Inglaterra, certo? E aí também surgem os batistas, certo? Com o Thomas Harris, ok? Então, os batistas, eles tinham um princípio curioso, até hoje, né? Nós temos esse princípio bem curioso, que é a da liberdade religiosa. Perceba que a reforma protestante, ela começa, mas não com uma liberdade religiosa, que havia confrontos ali entre os irmãos por causa de divergências teológicas. Já o Batista, eles defendem o seguinte: os batistas defendem a seguinte ideologia: olha só, nós cremos nisso e nós vamos defender essa ideologia. Mas se vocês não creem como a gente crê, tudo bem, vocês vivem a verdade de vocês. Nós vamos viver a verdade que a gente acredita. Então não havia um embate, não havia uma perseguição. Esse é um dos princípios batistas. A pessoa, ela pode crer no que ela quiser, ok? E se a pessoa crê ou tem uma fé diferente da minha, ela tem liberdade para exercer a sua fé. Mas claro, eu vou defender a minha fé, certo? Eu não abro mão da minha fé, ok? Então, qual é a origem dos batistas? Eles surgem em meio às controvérsias teológicas dos ingleses, ok? Claro, onde há controvérsia ali na reforma, há perseguição. Então, por isso, eles precisam fugir para a Holanda. Então, a primeira igreja batista, ela é formada na Holanda. E a liderança ali está sob a pessoa de John Smith. Ele era um sacerdote que exercia o seu papel na Inglaterra, só que ele sai da Inglaterra para a Holanda devido às perseguições por causa das divergências teológicas. E então ele forma ali a primeira igreja batista na Holanda, juntamente com Thomas Harris, que era um advogado, ok? E John Smith, uma hora ele era arminiano, outra hora ele era calvinista. Ele não tinha uma convicção das teologias calvinistas e arminianas, ok? Então, no começo do século XVII, Thomas Harris volta para a Inglaterra e então a primeira igreja batista de fato é estabelecida na Inglaterra. Ela começa na Holanda, formada por irmãos que fugiram da Inglaterra para morar na Holanda devido às perseguições teológicas. E aí, o Thomas Hells, ele volta para a Inglaterra e ali implanta a primeira igreja batista. Então, os batistas surgem primeiramente na Holanda e depois se instalam ali definitivamente na Inglaterra. E, certo? Então, enquanto os batistas estavam se instalando na Inglaterra, tinha algo também bem interessante acontecendo nas Américas. Cristóvão Colombo, ele acaba descobrindo as Américas no ano de 1492. E a Igreja Católica Romana, ela vê essa descoberta como uma oportunidade para recuperar a sua hegemonia perdida ali no início da Reforma. A Igreja Católica Romana era conhecida como a Senhora de muitas terras. E agora ela vê uma oportunidade de conquistar mais terras e conquistar também mais seguidores da fé católica romana, ok? E eles tiveram uma certa vantagem porque os protestantes, os reformadores, eles estavam preocupados em instalar os princípios da reforma na Europa. Então, eles tiveram uma certa vantagem em missões nas Américas, ok? Então, as missões começam nas Américas ali com a Igreja Católica. E quando eles chegam ali, eles encontram os índios astecas e os incas. Então, para você ter uma ideia, no Brasil,
a gente tinha mais ou menos 6 milhões de índios quando a Igreja Católica começa a se instalar ali pelas Américas. Então, os índios eles foram submetidos à nova religião, e um fato curioso é que a pregação da Igreja Católica naquela época não era algo robusto, né? Não era algo inteligível, certo? Tão inteligível, né? Por quê? Porque eles pregavam em latim, muitas vezes, certo? E os índios eram batizados sem entender a mensagem. Então, ali, muitos índios eram convertidos ao catolicismo, mas eles não entendiam de fato a teologia da Igreja Católica, ok? Então, o resultado da chegada da Igreja Católica nas Américas foi um sincretismo religioso, porque a religião indígena ela acaba se misturando com a religião católica e também com a religião africana, ok? E isso é muito interessante. Por quê? Imagina o nosso Brasil, ok? O Brasil, antes dos portugueses chegarem, já tinham os índios com o seu culto, com a sua fé. Agora chegam os portugueses com a Igreja Católica Romana. Depois chegam os africanos também com a sua fé africana, com o seu culto africano, beleza? Lá na frente vai chegar no Brasil os holandeses e os franceses com a fé reformada, com a teologia reformada. Aí dá para você entender muito bem o porquê de muitas igrejas evangélicas hoje não terem uma identidade teológica, ok? Porque há uma mistura dessas ideias teológicas que começa lá no passado com a nossa colonização, ok? É por isso que você vê muitas igrejas com, às vezes, com um culto que parece um culto das religiões africanas. Você vê assim algumas igrejas evangélicas onde a liturgia, a teologia é um pouco parecida com a teologia católica, o tratamento que as pessoas tratam os líderes da igreja evangélica é parecido com o tratamento que as pessoas tratam os líderes da igreja católica. Então, há um sincretismo religioso, uma mistura, ok? Alguns católicos, algumas igrejas católicas hoje, eles fazem um culto e algumas pessoas de religiões africanas participam desse culto, porque o mesmo santo é adorado nas duas religiões. Então, a gente entende esses fatos que acontecem hoje na igreja a partir da nossa colonização, ok? Então, os franciscanos chegam nas Américas e até 1531 eles batizam 1 milhão de índios, ok? Para você ter uma ideia, com a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, os jesuítas batizaram cerca de 100 mil índios. Quando os franciscanos chegam com a Igreja Católica nas Américas com Cristóvão Colombo, eles batizam cerca de 1 milhão de índios, mas daquela forma, sem muito entendimento da teologia defendida pela Igreja Católica, ok? Então, os reformados eles começam a chegar na América, ok? Nas Américas. A gente tem aqui os huguenotes, que foi uma colônia criada através do francês Nicolas Duran, certo? Ele veio para o Brasil e tentou estabelecer uma colônia de calvinistas reformados. Só que acontece o seguinte, a França entra em colapso devido à Revolução Francesa em 1667 e os portugueses destroem essa comunidade de calvinistas ali instalados ali no estado do Maranhão e Sergipe, porque eles eram puritanos, foram expulsos pelos portugueses, eles só voltariam para a América do Sul no século XIX, ok? Então, os calvinistas holandeses também chegaram e fundaram uma comunidade em Pernambuco no ano de 1630. Então, os reformadores eles chegam nessa época, ok? Ali por volta do ano 1630. Primeiramente, os franceses, ali com a colônia de calvinistas, com Nicolas Duran, certo? E depois os holandeses. Então, eles influenciam
estados como o estado do Maranhão, certo? E, e também o Pernambuco, ok? Certo? Então, continuando, o protestantismo na América do Norte. Então, nós vamos entender agora como o protestantismo chega ali na América do Norte, ok? Precisamente nos Estados Unidos, ok? Então, lembra que a Inglaterra, ela disputava territórios juntamente com Espanha e Portugal. Ela queria conquistar mais territórios, então ela envia ali para os Estados Unidos pessoas para plantar 13 colônias, ok? Então, a política da Inglaterra era uma política de povoamento. O pessoal deveria chegar ali nos Estados Unidos e não usufruir apenas daquilo que a terra teria para oferecer e depois voltarem para a Inglaterra. Eles precisavam morar ali, ok? Então, era uma política de povoamento, não de exploração, como no caso aqui do Brasil, com os portugueses, ok? Os conflitos teológicos na Europa colaboraram para isso, porque muitas pessoas começaram a ser perseguidas na Inglaterra e em outras regiões da Europa e viram como uma oportunidade ir morar ali na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, para exercer a sua liberdade religiosa. Então, os pais dos Estados Unidos, eles são cristãos reformados, ok? Cristãos influenciados pela reforma protestante. Então, muitos viam ali os Estados Unidos como a nova Jerusalém, uma terra que mana leite e mel, a nova Canaã, ok? É uma terra com esperança, com oportunidade, com mudança de vida. Então, a igreja ela começa a ganhar força na América do Norte a partir aí da chegada dos ingleses nos Estados Unidos. A gente tem aqui a figura do Roger Williams, que ele organizou a primeira igreja batista no estado de Providence no ano de 1639, ok? E em pouco tempo os batistas se estabelecem por todas as colônias. Então, a primeira igreja batista começa ali no estado de Providence, nos Estados Unidos, ok? No ano de 1639. E depois eles se espalham pelas colônias ali dos Estados Unidos. Eles foram influentes na Constituição Americana de 1781. Isso é maravilhoso, né? Os batistas influenciando a Constituição, certo, dos Estados Unidos em 1781. Durante tudo isso, acontece na Europa um movimento chamado de racionalismo, um movimento muito perigoso, ok? Que nos influencia até hoje. Esse movimento defendia que a única maneira de você descobrir a natureza, a verdade, a realidade que envolve o seu ambiente, certo? A única maneira de descobrir isso era através do uso da razão. O racionalismo ele foi um movimento humanista, certo? E ele era defendido pelo filósofo famoso René Descartes, certo? Que dizia que para encontrar a verdade, essa verdade ela precisaria passar pela experiência do método científico. Eu só descubro se algo é verídico através de um experimento, ok? Através do uso da razão. Então, aquilo que não pode ser provado pelo método científico não deve ser afirmado. Não é verdade. Uma coisa só é verdade se passar pelo experimento, pelo método científico, ok? Pelo uso da razão. A consequência disso foi um esfriamento espiritual, porque as pessoas elas elas esfriaram em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação a uma vida que acredita em milagres, a uma vida pós-morte,
uma vida em relação ao inferno, em relação ao céu, porque tudo precisava ser provado pelo método científico para ser considerado verdade, ok? Então, ainda hoje, esse movimento, ele é um movimento que influencia muitos jovens, influencia muitas pessoas, muitos jovens, quando começam a entrar na universidade, eles começam a se perder justamente por essa ideia racionalista que tudo precisa ser provado pelo método científico, pela razão, ok? E, em consequência desse movimento, surge uma reação do movimento pietista. Pietista vem da palavra piedade, e piedade vem da ideia de alguém que se relaciona de forma íntima com Deus, ok? Então, uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem intimidade, que busca a presença de Deus. Então, o movimento pietista ele foi um movimento em resposta contra o racionalismo. Ele dava muita ênfase nos dons que as pessoas recebiam para exercerem esses dons, para servir a igreja e servir aqueles que não conheciam a Cristo. Eles davam muita ênfase em milagres, no sentimentalismo, ok? E algo que eles questionavam era: você realmente nasceu de novo? Você já teve um encontro com Cristo? Porque algo que estava acontecendo na Europa é que muitas pessoas estavam nascendo e nasciam no lar cristão. E o cristianismo foi se tornando apenas como uma religião, certo? Que era abraçada ali por muitas pessoas, mas de fato aquelas pessoas realmente eram convertidas. Esse era o questionamento levantado pelos pietistas, as pessoas piedosas, ok? Nós temos aí, através também do movimento pietista, outro grupo aí sendo formado, os moravianos, certo? A Igreja dos Irmãos da Morávia. Então, muitos grupos eles começam a fugir das guerras dos 30 anos, que eram os anabatistas, os russitas, os batistas e os presbiterianos. Onde é que esse povo estava concentrado aí durante a Guerra dos 30 anos? Eles estavam ali mais ou menos na região da Boêmia e região da Morávia. E eu não sei se você lembra, a gente falou aqui do João Hus, ok? Ele é um pré-reformador. E o João Hus, que morreu queimado, ele, ele teve vários discípulos ali na região da Boêmia, ok? Que eram os hussitas, eram os discípulos de Hus, os hussitas. Então, os hussitas eram um grupo de irmãos pré-reformadores, seguidores de Hus, que moravam ali na Boêmia e na Morávia. E ali não tinha só hussitas, tinha anabatistas, tinha batistas, tinha presbiterianos, ok? E ali eles são perseguidos durante a Guerra dos 30 anos e eles vão procurar um local de refúgio na Alemanha, no estado da Saxônia, na cidade de Reinhold, ok? Na cidade da Alemanha. E ali um homem chamado Nicolau Luiz, que morava em Zizendorf, na Alemanha, acaba abrigando os moravianos com esses anabatistas e batistas e presbiterianos, ok? Certo? Juntamente com os hussitas. E eles se identificavam muito com missões mundiais, os moravianos, certo? Os moravianos eram um grupo formado por várias denominações diferentes, como a gente colocou aqui, anabatista, hussitas, batistas, presbiterianos, e onde tem denominação diferente, a divergência, a briga. Eles começaram a ter embates teológicos, ok? Então, o Nicolau Luiz, que era um jurista, ele dizia o seguinte: ó, se vocês querem abrigo aqui na Alemanha, certo? Vocês precisam focar naquilo que vai manter vocês unidos, porque brigas e rixas vai provocar desunião e nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, se vocês querem ajuda, nós vamos ajudar vocês, mas essas brigas precisam parar e vamos focar naquilo que nos mantém unidos para a gente exercer aquilo que Deus colocou em nossas mãos, que é pregar as nações, ok?
Então, no dia 13 de agosto de 1727, aconteceu um culto ali na Igreja dos Moravianos, certo? E nesse culto, logo após a ceia, eles sentiram uma manifestação de Deus. É como se algo diferente acontecesse ali no culto, certo? E eles sentiram uma tamanha presença de Deus que o coração de cada um ali foi invadido por uma vontade de orar mais, de pregar mais o evangelho. Então eles tiveram uma ideia de fazer uma torre de oração. E essa torre de oração, ela durou cerca de 100 anos. Então os irmãos ficavam revezando. A igreja não parava de orar. Então durante 100 anos, a igreja dos moravianos não parava de orar. Os irmãos ficavam revezando entre si, ok? E no ano de 1731, eles começam a abraçar missões. Eles começam a enviar vários missionários por toda a parte do mundo, certo? A África, nas Américas, no Caribe, na Groenlândia. Então, naquela época, o meio de transporte era difícil. A pessoa que ia fazer missões era bem interessante. A pessoa que ia fazer missões, ela poderia não voltar mais para casa dela, certo? Para os seus parentes, para os seus pais, porque para a sua família, porque o meio de transporte era muito difícil. Ela ia fazer missões, ela ficava no local que ela fazia missões. Então, ali no meio do grupo dos moravianos, surge um homem que creio que você conhece ele, uma figura muito importante na nossa teologia, que é o John Wesley, ok? Que no final do ano de 1735, ele com os irmãos moravianos estava em direção à América do Norte para evangelizar os índios. Só que acontece o seguinte, certo? Naquela viagem começa a acontecer uma tempestade, certo? E John Wesley, um pastor anglicano, pastor da Inglaterra, ele tem medo. Ele começa a se apavorar no meio dessa tempestade. E ele olha para os irmãos moravianos e os irmãos moravianos tranquilos, sem temer a morte. E para chocar ainda John Wesley, os irmãos moravianos começam a louvar a Deus ali no navio. E essa atitude dos irmãos moravianos foi como se fosse uma flecha no coração de John Wesley. Ele ficou bastante impactado e começou a questionar a sua fé. Eu estou com medo da morte, certo? E esses meus irmãos aqui têm certeza da sua salvação. E aí ele diz a seguinte frase: Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Quem vai me evangelizar? Eu sou cristão, mas eu tenho medo da morte. Okay? E aí, numa conversa com um moraviano, certa vez, o moraviano disse assim para ele, perguntou para ele: Você conhece a Jesus Cristo? John Wesley: Sim, ele é o Salvador do mundo. É o moraviano. Mas você tem certeza que ele salvou você? E aí ele começa a entrar em crise sem ter a certeza da sua salvação, certo? E aí ele retorna para a Inglaterra, e lá na Inglaterra, estudando os comentários de Lutero sobre a carta de Romanos, ele de fato é impactado com esse estudo, e ele então abraça a certeza da sua salvação com o estudo da carta de Romanos. E ele diz assim: Eu senti em meu coração um ardor estranho. Senti que confiava em Cristo e somente nele para minha salvação. E me foi dada a certeza de que ele redimira os meus pecados e me havia salvo da lei do pecado e da morte. Para você ver, ele sentiu a salvação de Cristo Jesus em sua alma. Então, a conclusão aqui é que não bastava ter crescido em uma igreja, ser uma boa pessoa ou um pastor. Não bastava ele ter sido uma boa pessoa, crescido em igreja ou ser um pastor. Ele precisava experimentar essa salvação, certo? Em Cristo Jesus, certo? Certo? Então, quando isso aconteceu, a certeza que ele teve da sua salvação era tão grande que ele se sentiu obrigado a falar dessa salvação de Cristo Jesus para todas as pessoas. Então, ele começa aí
é um grande avivamento, um dos maiores avivamentos da história ali na Inglaterra, com a pregação de Jonathan, a de John Wesley, ok? Então percebam, um homem que foi impactado pela palavra de Deus, ele tem certeza da sua salvação e agora ele coloca fogo na Inglaterra, um fogo aí da mensagem de Cristo Jesus para aquelas pessoas. Então, com o John Wesley, um homem que foi influenciado por George Whitefield, certo? Ele começa a revolucionar aí o estilo da pregação, certo? O John Whitefield, ele costumava pregar ao ar livre e ele influencia John Wesley, como também ele vai influenciar Jonathan Edwards, certo? Então, até no ano de 1700, para você ouvir um sermão, a pessoa tinha que entrar na igreja, entrar num templo. Agora, com John Wesley, certo? Ele vai começar a pregar ao ar livre, certo? Aí a gente vai ter o surgimento da pregação ao ar livre para as pessoas de classe pobre, ok? Para as pessoas que não frequentavam a igreja, certo? Para a pessoa que não tinha vontade de frequentar a igreja. Ela não ia para a igreja, mas a igreja ia até ela, com a pregação do evangelho. E a pregação, a pregação de John Wesley, era uma pregação dura, era uma pregação que questionava o nascer de novo, era uma pregação que falava sobre santidade, que questionava a salvação das pessoas. Ok? Então, ele gostava, na verdade, de pregar às 5 horas da manhã, porque era nessas horas que os trabalhadores estavam em direção ao seu trabalho. E antes de começar a trabalhar, eles ouviam o evangelho já bem cedinho, sendo alimentado pela palavra de Deus. John Wesley chegava a afirmar que o mundo é a minha paróquia, ou seja, o mundo é o meu templo, e ali eu vou pregar, certo? A rua é o meu templo, o bairro é o meu templo. Então, isso é bem interessante. Então, a partir disso, começa o movimento metodista, certo? O evangelho precisa chegar de uma maneira simples para todas as pessoas. Então, a igreja metodista que a gente conhece hoje, ela tem surgimento com esse movimento de pregação de John Wesley, que é um movimento metodista que defende que todo mundo deve ouvir o evangelho e ser ensinado com o evangelho de forma simples para todas as pessoas, ok? Então, o alvo: prostitutas, doentes e mendigos, beleza? Então, nós temos a figura aqui agora nos Estados Unidos, de Jonathan Edwards. Ele era pastor na cidade de Northampton, no estado de Massachusetts, certo? Ele foi filósofo, pregador e muito inteligente, certo? Um homem altamente inteligente. E a consequência de sua pregação foi um avivamento ali na América do Norte. Então perceba que a pregação fiel e bíblica, ela traz um avivamento, certo? Ela provoca um avivamento no coração das pessoas. Então, o que as pessoas precisam? As pessoas não precisam de programas. As pessoas precisam de uma pregação fiel, de um homem fiel. As pessoas precisam de um discipulador fiel, que vive o evangelho, que ensina o evangelho, que anda com as pessoas. Então, a pregação dele era uma pregação doutrinária, teológica, que colocava a ênfase no arrependimento, certo? Então, tudo isso provoca um avivamento na vida das pessoas, certo? E um sermão bem famoso de Jonathan Edwards foi o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Ele pregou na sua igreja, esse sermão não teve muito efeito. Ele então prega na cidade de Enfield, certo? No ano de 1741. E as pessoas começam a chorar ali durante o culto por causa dos seus pecados. As pessoas começam a se abraçar na coluna, a chorar por causa dos seus pecados. Então, esse sermão, ele traz um avivamento na vida daquelas pessoas, certo? A consequência da sua pregação traz um avivamento nos estados norte-americanos,
certo? Eles começam a desenvolver uma unidade entre si e isso vai influenciar, essa união vai influenciar a independência dos Estados Unidos, ok? Perceba que a independência dos Estados Unidos foi influenciada pela pregação de Jonathan Edwards, para você ver Cristo por trás de tudo, certo? Nós temos aqui a figura de William Carey, certo? Ele era um inglês, era batista e tinha um amor por missões, certo? Certa vez ele chegou a afirmar que é a obrigação de todos os cristãos pregar o evangelho a todas as pessoas do mundo. Em 1792, ele pregou um sermão que se intitulava Uma Exortação a Missões. A consequência disso é que os batistas começaram a, a se apaixonar mais por missões, a investir mais em missões. Então, eles criaram uma associação chamada de Associação para arrecadar fundos e enviar os missionários. Ele chegou a servir na Índia, certo? Ele impactou o país da Índia, ele criou várias escolas e orfanatos, e ele também colaborou para acabar com a cultura onde as viúvas eram queimadas com seus maridos mortos, ok? Então, a gente vai concluir aqui a nossa aula dizendo o seguinte, que apesar das divergências entre os cristãos, o evangelho de Cristo sempre avançou. Então, a igreja reformada, ela surge com várias divergências, mas o evangelho de Cristo sempre avançou, apesar dos pecados dos irmãos. Apesar da filosofia racionalista, Deus sempre levantou grandes homens para a propagação do evangelho de Cristo Jesus. Então, apesar de muitos movimentos questionarem a existência de Deus, Deus sempre levanta pessoas para continuar pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Apesar da perseguição contra a Igreja do Senhor, Deus sempre vai levantar pessoas para propagar esse Evangelho. Então, os grandes avivamentos aconteceram com a pregação da palavra de Deus. Arrependimento, choro pelo pecado, salvação, amor pela palavra, amor por missões. Tudo isso aconteceu através da pregação da palavra de Deus e não de programas. Então, entender um pouco do que aconteceu após a Reforma Protestante nos leva a entender um pouco do que acontece hoje no presente das igrejas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, certo? E essa foi a aula de hoje e que essa aula possa edificar aí o seu conhecimento, a sua vida. Deus te abençoe.